Quando a Guerra Fria termina, mais uma vez as pessoas têm um vislumbre de uma novidade, né? É um novo mundo. Tanto que nós passamos a dizer que esse mundo, ele não é mais um mundo de ordem bipolar. Porque se tinha dois polos de poder, um era os Estados Unidos, o outro era a União Soviética, e agora não tem mais União Soviética, teoricamente se imagina que a gente vai viver um mundo unipolar, monopolar, um polo de poder. Mas o mundo mudou muito em 91 do que ele era em 45. Primeiro de tudo, como é que um país virava um polo de poder em 1945? Ele era um país que tinha muitas armas, ele era uma potência bélica. Para 91, o que era valorizado para um país ser um polo de poder? Dinheiro. Ele tinha que ser um país que tinha muito dinheiro, tinha influência econômica. Aí pense bem, os Estados Unidos é hoje a maior economia mundial. O PIB dele chega nos 17 trilhões de dólares. A gente não consegue nem contar o que são isso, né? Mas é muito dinheiro. Isso aí é certo. Os Estados Unidos eram um polo de poder, mas outros países também eram polos de poder. O Japão era um polo de poder. O Japão não tem marinha, nem exército, nem aeronáutica. Se acontecer alguma coisa com o Japão, os Estados Unidos é que tem que defendê-lo. Mas ele era a segunda economia do mundo. Então era um polo de poder. Aí você tinha ainda mais vários países da Europa. Quando começou a contar, o mundo em 91 tinha um monte de polo de poder. Então, passou a se chamar essa ordem de ordem mundial multipolar. Tínhamos diversos polos de poder. Essa ordem vai ser uma ordem muito ligada à economia. Então, ela traz uma maior abertura de mercados. É a ordem onde você vai ter o poder nos blocos econômicos. E, claro, vai ser aonde a globalização vai se formar. Esse novo mundo que nós vamos vivenciar a partir daí, não traz mais a divisão leste-oeste. Já caiu muitas vezes em vestibular essas definições. Presta atenção. O mundo dividido em leste e oeste não é um mundo dividido por dinheiro. É um mundo dividido por ideologia. No leste, que seria esse lado aqui... Opa, voltei de novo. No leste, que seria esse lado, era onde ficavam os países socialistas. E o oeste, que seria para cá, seria onde estavam os países socialistas. Essa divisão não é mais usada. É aquela divisão que dividia a Europa, em Europa Ocidental e Oriental. O mundo multipolar se divide desse jeito que você está vendo. Ah, professor, essa linha está meio torta, né? É porque ela não é a linha do Equador, hein? Essa linha divide o mundo em norte e sul. No norte ficam os países ricos, desenvolvidos. Então, não é o norte do hemisfério norte apenas. Você vai ver que tem uma hora que essa linha dá uma curva que vem aqui embaixo, ó. Ela vem pegar quais países? A Austrália e a Nova Zelândia, que são desenvolvidos também. Em compensação, ela deixa de fora um bocado de país africano, Índia e tal. Essa linha, ela põe acima dela países desenvolvidos e abaixo dela países subdesenvolvidos. É a chamada linha norte-sul. Okay? Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Esse mundo é um mundo globalizado. Então, vamos entender essa ideia de globalização, né? Hoje em dia, as pessoas já vivem no mundo globalizado e às vezes nem se dão mais conta disso. Essa globalização moderna, ela passou a ser falada principalmente na década de 80. Certo? Nesse período da década de 80, ela começou a ser muito comentada lá nas grandes escolas de administração dos Estados Unidos, entre outros lugares. Mas o que é uma globalização? E como ela começou? De maneira geral, nós dizemos o seguinte: a globalização, ela é uma interação, uma interdependência que passou a existir entre as nações do mundo, economicamente falando, socialmente, politicamente, culturalmente. Quer ver como é fácil perceber? Imagine que a gente aqui hoje, no Nordeste, no Ceará, nós temos a nossa cultura. Mas hoje fica complexo até ver a nossa cultura somente, porque nós estamos com a cultura de todo mundo misturada aqui. No momento que você ouve uma música que é americana, no momento em que você veste uma determinada roupa, que vai ter uma grife vinda de um país europeu, isso é globalização. Nós estamos usando coisas que vêm de outros lugares.
Hoje a internet nos liga com o mundo todo. Mas o mais importante da globalização é que a gente sente no Brasil os acontecimentos de outros países. Vamos voltar no tempo um pouquinho, década de 70. Aconteceram 2 crises de petróleo na década de 70. O Brasil não tinha esse monte de petróleo que dizem que a gente tem agora hoje, né? Pré-sal e tudo mais. Meu tio era da Marinha Mercante. Muito tempo ele viveu exatamente nesse vai e vem de buscar petróleo. O que ele me dizia que era o seguinte: aqui no Brasil a gente não precisava nem comprar navio. O petróleo era tão barato que o pessoal alugava o navio, ia lá no Oriente Médio, enchia ele de petróleo e trazia para cá. Sabe quanto era vendido um barril de petróleo no começo? Barris de 100 litros, 120 litros. Era vendido por $3 o barril no começo. Era muito barato. Hoje você tem os barris sendo vendidos a $100 em algumas épocas e até mais já chegou. Mas o ponto é, quando houve no Oriente Médio conflitos, entre eles guerra Irã-Iraque, entre outras, eles cortaram o fornecimento de petróleo, inicialmente. Todo mundo que dependia do petróleo deles teve um problema, e o Brasil foi um deles. Nessa época surgiu até o nosso projeto do álcool, do pró-álcool, para fazer os automóveis movidos a álcool. Por quê? Porque nós já vivíamos um mundo globalizado naquela época. Já se tinha essa globalização. O que acontecia num país lá no Oriente Médio, na Ásia, fazia algum efeito para nós aqui no Brasil. Quando acontece algum problema, por exemplo, vamos dar um outro exemplo típico. De onde vem o trigo que faz o nosso bom e velho pãozinho de cada dia? O grosso vem da Argentina. Se lá na Argentina tiver agora uma geada e matar metade daquele trigo, pode esperar. O que vai acontecer com o preço do nosso pão? Vai subir. Certo? É globalização. Essa ideia de interdependência está ligada a ela. Agora, podemos dizer que só tem aspecto negativo a globalização? Não. Eu vou mostrar os dois lados. Vamos ver os positivos primeiro, né? Começar pelo lado bom. Maior abertura de mercado. Uma das coisas boas da globalização foi que nós podemos agora comercializar com todo mundo. Todo mundo, eu acho que eu poderia tirar o que hoje? Coreia do Norte, pronto. Talvez a Coreia do Norte seja o único país que a gente não possa fazer comércio direto. Mas hoje você pode comprar de qualquer lugar do mundo e vender para qualquer lugar do mundo praticamente. E antigamente podia? Não. Na Guerra Fria, se você quisesse comprar ou vender para um país socialista, mas o seu país fosse capitalista, isso era quase impossível. Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola não entrava em nenhum desses países socialistas. Hoje você vai ter a Coca-Cola em todos os lugares do mundo. Isso entre outras empresas. Maior concorrência, flexibilizando os preços. Veja bem, a história nos mostrou que não adianta tabelar as coisas. Só tem uma coisa que baixa o preço das mercadorias, e chama-se concorrência. Quanto maior ela for, melhor, certo? Por isso, quando você passa a ter mais gente vendendo, é sempre melhor, porque eles estão em busca de vocês, de nós, dos consumidores. Então, eles precisam vender mais baixo, mais barato, se eles quiserem nos conquistar. Isso foi uma coisa boa da globalização, ok? Afinal de contas, passou-se a trazer mercadorias do mundo todo. Então, a coisa termina baixando de preço. Desenvolvimento dos meios de comunicação. Só para a gente ter uma ideia, porque não faz muito tempo que a coisa era diferente. Quem tem um celular, levanta o braço. Se você fizesse essa mesma pergunta aqui 10, 20 anos atrás, tenho certeza que não levantava a mão nem sequer um terço dessas pessoas. A gente viu uma pessoa com celular, era aquele negócio do outro mundo. E eram uns bichos feios, viu? Desse tamanho assim, os tijolão. O cara chegando andava penso quando andava com o celular. Mas era algo realmente que só poucas pessoas possuíam. Hoje se tornou algo cada vez mais comum. Mas por que ele barateou? Porque tem mais gente fazendo. Tem mais gente produzindo. E os preços caem. Isso foi um ponto positivo da globalização. Avanço tecnológico em diversas áreas. Aí nós temos a internet, né? Temos a questão da própria medicina. Vários avanços se tornaram mais fáceis de chegar até nós. Crescimento industrial. A indústria aumentou, ofereceu mais empregos, isso ninguém pode negar.
e aumento da oferta de produtos, que terminou muito parecida com a outra, ou seja, passamos a ter mais coisas a ver. Supermercado, olha, faço como outro, eu estou com 42 anos, eu menino indo para o supermercado com a minha mãe, eu olhava, a gente só olhava, só tinha 2 tipos de manteiga. Era 2 tipos de manteiga, 2 tipos de farinha, e tudo era de 2. O supermercado era praticamente assim. Raramente você encontrava 3 tipos da mesma coisa. Óleo praticamente só 2. E era desse jeito. Não tinha oferta. As pessoas produziam sempre aquelas coisas e não havia uma mudança. A globalização trouxe essa mudança, certo? Nós passamos a ter uma quantidade de opções maior, tá? Agora trouxe pontos negativos. Talvez esses, em países subdesenvolvidos como o Brasil, nós venhamos a sentir mais. Aumento do desemprego. Por que a globalização trouxe desemprego? Bom, olha o primeiro aqui. Houve um avanço tecnológico, não houve? Avanço tecnológico traz o desemprego. Por quê? Porque as máquinas passam a substituir os seres humanos. Por exemplo, você tem uma máquina de vender Coca-Cola. Aquela máquina de vender Coca-Cola está no lugar de alguém que podia estar vendendo Coca-Cola, certo? Se fosse uma firma. Tá? Você bota, por exemplo, nós já tivemos aqui tentativas que não saíram ainda bem, que não, logo no início não deram certo, de colocar a própria questão de transportes, tudo por via máquina. Aquilo tira o emprego de um monte de gente. E o desemprego termina sendo um ponto negativo na globalização. Essa tecnologia traz isso. Porque se você visualizar, a ideia é que nós temos que dar à população condição dela melhorar o seu nível para poder buscar empregos em outras áreas, áreas que as máquinas não tomem o nosso emprego. E onde estão essas áreas? A maioria sai da imaginação e da nossa condição de criar, né? Comento isso um pouco depois. Crescente desigualdade social. Cada vez os ricos ficam mais ricos no mundo globalizado, né? Então você passa a ter uma desigualdade maior, uma má distribuição da renda. Isso foi uma coisa ruim. Crises financeiras que afetam principalmente os países subdesenvolvidos. Está acontecendo agora, desde 2008. Os Estados Unidos estão em crise, aí afetou um monte de países. O Japão entrou em crise, a Europa entrou em crise. Uma crise longe nos atinge aqui, certo? Esse é um ponto. Redução do Estado em políticas sociais. Países europeus, entre outros, passaram bastante por isso. Hoje, os Estados Unidos, o pessoal está reclamando muito, ou seja, a gente muitas vezes fala aqui, claro, do nosso dia a dia, da nossa questão em relação à saúde, entre outras, mas, olha, tem lugares que são chamados de desenvolvidos que a coisa não está tão melhor do que aqui, não. Já foi bem melhor, mas hoje, cada vez mais, lá está pior a situação. E veja bem, lá as leis ainda pegam no pé e protegem ainda mais os grandes donos de hospitais, entre outros. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você não tem um plano de saúde, um hospital particular, se você sofreu um acidente na frente do hospital, ele não tem a obrigação nem de estabilizar você. Aqui, você pode levar o cara para dentro do hospital, o hospital estabiliza, aí manda para o hospital público. Lá, você morre, certo? Porque ele mostra aqui, só, está aqui, por lei, a gente não precisa atender esse paciente. E acabou, certo? Isso é uma redução do Estado de políticas sociais. O Estado cada vez menos. Questão de ensino, lá já foi muito bom, mas não é mais, certo? Você já vai ver as escolas, já vi casos de escolas lá que professores de uma área estão dando aula de outra, que é uma coisa que a gente viu muito aqui, mas pensa assim, pô, nos Estados Unidos não tem isso, está tendo. É o aspecto negativo da globalização. Aumento das dívidas externas. Não pense que porque eles são ricos, eles não têm dívidas. Ao contrário, até têm dívidas maiores. Aumento da dependência econômica. Isso pega muito para a gente, né? A gente depende muito da economia dos outros. São todos aspectos muito negativos, então, dessa globalização. E a gente agora vai ver um pouquinho dos exercícios, que eu acho que não tinha dado tempo antes. Todo mundo está com material aí? Pronto. Vamos ver que muitos dos que nós falamos vão estar presentes nesses exercícios de sala de vocês. Vamos ver se a gente faz pelo menos aí os 5 primeiros, porque o resto vocês terão comentados para poder fazer, ok? Peguem aí os exercícios de sala.